O estudo sobre a literatura brasileira na segunda série do ensino médio nos leva para o século XIX. Para entendermos o contexto histórico, político e social que moldou esse século, não podemos esquecer duas grandes revoluções. A Revolução Francesa, que apresentou o ideal de igualdade, liberdade e fraternidade, e a Revolução Industrial, que modificou os meios de produção. Essas duas revoluções criaram um clima de otimismo que moldou o início do século XIX. O romantismo, escola literária, estilo de época, que esteve presente na primeira metade do século XIX, idealizou a vida e explorou de forma intensa os sentimentos. Mas o romantismo, ainda no século XIX, se esgotou e foi substituído por um movimento que não mais aceitou a fuga, o subjetivismo e a idealização da vida. O romantismo deu lugar ao realismo, que almejava mostrar a vida como ela realmente era. Para começarmos a entender as diferenças entre esses dois estilos de época, vamos ler algumas frases. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a autonomia de caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta nossos próprios olhos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenarmos o que houve de mal na sociedade. Essa de Queiroz. Ame a arte. Dentre todas as mentiras, é a que menos mente. Gustave Flaubert. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Brás Cubas, personagem de Machado de Assis. Os governantes suspeitam da literatura, porque é uma força que lhes escapa. Émile Zola. A leitura destas 4 frases nos permite entender algumas mudanças significativas no rumo da arte durante o século XIX. Na segunda metade deste século, lutas sociais, tentativas de revolução, novas ideias políticas e científicas, a segunda revolução industrial fizeram com que o mundo se agitasse e, assim, a literatura não podia mais, como no tempo do romantismo, viver de idealizações do culto do eu e da fuga da realidade. Uma arte mais objetiva era necessária, uma arte que atendesse ao desejo do momento, analisar, compreender, transformar a realidade. Como resposta, surgiram quase ao mesmo tempo 3 tendências que negavam o romantismo e se entrelaçavam e se influenciavam mutuamente: o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. O realismo teve início na Europa com a publicação da obra Madame Bovary em 1857 de Gustave Flaubert. No Brasil, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, de Machado de Assis, tem sido apontada como o marco inicial do nosso realismo. Os escritores do realismo, motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, empenharam-se em retratar o homem e a sociedade em conjunto. Para eles, não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada da vida como haviam feito os românticos. Era preciso mostrar a face do cotidiano massacrante, do casamento por interesse, do amor adúltero, da falsidade e do egoísmo, da impotência do ser humano comum diante dos poderosos. O romance deixa de ser visto como uma distração e passa a ser um instrumento de combate e de críticas às instituições sociais. O realismo brasileiro se empenhou também na análise da força das instituições sobre o indivíduo, no retrato das relações humanas permeadas por interesses e na introspecção psicológica. Este quadro apresenta as principais características que diferenciam o romantismo do realismo. No romantismo, os escritores produzem seus textos com uma característica absurdamente subjetiva. O que importa para o escritor romântico é revelar sua dor pessoal, seu mundo mais interno. Já no realismo, os escritores adotam um comportamento de análise da realidade, tirando retirar
desta análise o seu mundo interior. Então, o escritor aqui no realismo, ele é racional e objetivo. No romantismo, descrições subjetivas. O real é aquilo que eu sonho. No realismo, descrições objetivas. O real como ele é. No romantismo, a mulher é idealizada, pura, perfeita, apresentada como um anjo a ser idolatrada. No realismo, a mulher não é mais idealizada. Uma mulher real, com defeitos, com qualidades. Uma mulher de carne e osso. No romantismo, o amor é sublime e puro. No realismo, o amor está subordinado a interesses sociais e econômicos. No romantismo, o casamento é apresentado como a concretização do amor romântico. Por isso, ele é extremamente idealizado. No realismo, os escritores vão trabalhar o casamento na perspectiva de uma instituição falida. No romantismo, o herói é íntegro, correto. No realismo, o herói é problemático. No romantismo, as personagens são trabalhadas de maneira plana e as ações destas personagens são totalmente previsíveis. No realismo, uma marca muito importante é o trabalho psicológico das personagens. No romantismo, exaltava os valores da burguesia. No realismo, denunciava a hipocrisia da burguesia.